Bom dia! Bom dia, minha gente. Estamos iniciando aqui a última live da série Resgate Energético. Nós hoje vamos falar sobre a motivação de renascer e florescer para uma nova vida. Então, sejam bem-vindos. Vocês podem dizer aí onde é que vocês estão. Bom dia, Kátia, Portoluz, Inês Espanholo, Geni Lombardi, pessoal da comunidade aqui em peso, Eva chegando aqui. Então, vão dizendo aí de onde é que vocês estão. Nós vamos trazer mais um tema que faz parte, bom dia, Eva, que faz parte do eixo, no eixo que nós estamos trazendo para aprofundar na imersão quântica. Vai Alexandra, diretamente do Chile. Bom dia, Laís. Bom dia, Luciane Miguel, lá de Tupaciguara, em Minas Gerais. Está sem som? Possivelmente deve ser no seu computador, porque ninguém está reclamando, então dá uma olhada aí na sua internet. Aledum de São Paulo, vocês estão aonde? Diz aí a cidade. Silvana de Recife. O nosso querido Benzuel chegando aqui conosco também. Fizemos uma live fantástica ontem. Muito legal, muito legal. Muitas pessoas comentando, muitas pessoas agradecendo. Então, nós estamos nessa fase de apresentar lives. Nós vamos estar fazendo um evento presencial aqui em Recife, 26, 27, 28. 26, 27, 28 de novembro. A imersão quântica, né, na floresta, um trabalho de cura através da natureza. E é o primeiro evento online, ao vivo, que eu estou fazendo desde janeiro do ano passado, quando eu cancelei todas as minhas viagens pelo Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, né? E estou muito feliz de estar podendo possibilitar esse encontro, né? Esse reencontro. E vai ser um trabalho profundo, um trabalho voltado para aquelas pessoas que estão nessa busca interior, nessa busca de evolução, nessa busca de cura. Né? Eva Menezes está lá em Osório, né? E também da busca da prosperidade, né? Na busca da prosperidade. Inclusive, o Ben vai estar conosco lá na Escola da Riqueza, dia 25 de novembro. Ele vai estar dando aula para a gente, para a nossa turma da Escola da Riqueza, que é exatamente essa busca por evolução, essa busca por transformação. Né? E hoje nós vamos trabalhar, o tema da live de hoje é exatamente assim, a motivação. A gente vive num mundo, inclusive no meu último livro, no primeiro capítulo, eu falo exatamente sobre essa questão de muitas pessoas que estão vivendo como verdadeiros mortos-vivos, né? Ou seja, as pessoas estão mais sobrevivendo, estão mais num processo de sobreviver, né? E aí, sem motivação para viver, a quantidade de pessoas, né? A quantidade de pessoas que estão doentes, com depressão, né? O crescimento do número de pessoas foi assustador. Bom dia, Antonieta. Bom dia, Luci. Bom dia, Jurema. Quem está chegando aí, o pessoal da comunidade, sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live, né? Compartilhe para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos, né? Então, você tem exatamente essas questões onde as pessoas, o nível de depressão e ansiedade, que já é muito alto, de pânico, de câncer, de diabetes, então, assim, o nível de sofrimento é muito alto já na sociedade. Com a pandemia, esses números explodiram. Então, o nível de antidepressivos, de ansiolítico que as pessoas vêm tomando ultimamente, é uma coisa assim absurda. Já era muito, muito grande, porque nós somos o primeiro país do mundo em transtorno de ansiedade, e somos o segundo em depressão, ali coladinho nos Estados Unidos, uma diferença, um empate técnico quase, né? O que não são dois troféus que não nos interessam. E o meu trabalho tem sido exatamente trazer para as pessoas a possibilidade da autocura, né? O meu último livro, né, que é O Poder da Autocura, eu trago exatamente um roteiro prático para isso, voltado exatamente para empoderar
as pessoas numa nova perspectiva, né? A grande questão é que muitas vezes as pessoas estão num nível de vibração tão baixa, né? Elas estão tão desencantadas com a vida que muitas estão, inclusive, tirando a sua própria vida. O nível de suicídio é algo que cresce também, né? Cresce diariamente, né? Então, nós temos, no Brasil também temos aí um troféu não muito bom, que é exatamente de 15 a 29 anos. Nós estamos aí, acho que é o segundo lugar do mundo, o país que mais se suicida. É aqui no Brasil, né? Então, isso mostra que o nosso povo não está bem, nossa população está doente, né? O nível de doenças crônicas, elas crescem 5% ao ano, né? Então, isso significa, em 20 anos, se as pessoas continuarem nesse ritmo, nessa pegada, nós teremos o dobro de pessoas doentes. E a gente hoje, com os conhecimentos que nós temos da física quântica, da física relativística, da neurociência, da epigenética, da psicologia positiva e por aí vai, né? Nós sabemos que nós estamos construindo no nosso estado de saúde, nosso estado de doença, nós estamos também criando a realidade da riqueza, da prosperidade, da escassez, da falta, né? Então, a necessidade da autorresponsabilidade é simplesmente assim uma coisa básica, um ponto de partida, né? Não tem como você ter motivação para se superar. Lembrando que a live está passando simultaneamente também no Facebook e no YouTube, viu, gente? Aí estamos aqui nas 3 mídias, na verdade. Então, a grande questão é exatamente a gente estar buscando essa compreensão de nós mesmos para que a gente possa sair daquele lugar de baixa vibração, não é? A grande questão é onde encontrar essa motivação, não é? Então eu vou trazer para vocês aqui algumas pistas, né? Algumas pistas de caminhos espirituais, caminho de muita sabedoria, que vão nos ajudar a migrar a nossa energia para um outro lugar, de forma que a gente possa se conectar com uma nova possibilidade dentro da gente. A primeira coisa é você entender que as respostas estão dentro de você. Né? Os problemas do mundo são você. Sinto muito lhe dizer isso. Mas você também é a solução do mundo. Tá? Porque nós somos, dentro da perspectiva quântica, nós somos potenciais. Né? Nós temos infinitas possibilidades disponíveis nesse exato momento agora para que a gente possa mudar a nossa vida. Agora, eu não posso mudar por você. Ninguém pode fazer por você. Então, a primeira coisa é você entender que a responsabilidade pela sua vida, né, é unicamente sua, é 100% sua. Não delegue responsabilidade a ninguém. A responsabilidade é sua, né? Busque o aprendizado com as outras pessoas, busque, sobretudo, o aprendizado com pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, pessoas que estão evoluindo, pessoas que estão prosperando, pessoas que estão se curando, porque aí você vai ter referenciais de pessoas que estão tendo resultados naquilo. Né? Ou seja, procura se focar quando você liga, por exemplo, vocês estão aqui, isso já é muito auspicioso, porque quem me acompanha sabe que eu estou trazendo o tempo todo conteúdos para levar a sua vibração, conteúdos para contribuir com o seu despertar, enfim, conteúdos que possam mobilizar a sua energia para sair das baixas frequências e que você possa migrar para frequências mais altas, que é exatamente onde você vai ter essa migração, ter essa perspectiva da motivação para um salto, né? O chamado salto quântico, né? Bom dia, Florinda, bom dia quem está chegando aí, Jucleia, Ana Elizabeth, Maria do Carmo, sejam todas bem-vindas, meninas. Então, vamos olhar para esse caminho, né? Esse caminho espiritual que possibilita essa mudança de faixa de frequência, né? Então, primeiro vamos olhar para a escala Hawkins. A escala Hawkins de frequência, do David Hawkins, né, um psiquiatra americano, que é um trabalho fantástico. Ele mostra que nós adoecemos, nós empobrecemos, nós
ficamos infelizes quando estamos exatamente abaixo da frequência de 200 Hz, que é a frequência da coragem, tá? Então, a frequência da coragem é a frequência que delimita essa possibilidade de você ser uma pessoa mais saudável, de você encontrar a motivação. Então, precisa encontrar essa coragem dentro de você. O que é que impede, o que é que bloqueia a coragem? São as frequências mais baixas, é exatamente a vergonha que você passou em algum momento e você fica ali, ai meu Deus, eu sou um coitado, eu sou um coitado. Ah, aquilo me fez muito sofrer, aquilo, e você vive na penúria, na penitência, na autopenitência, na autopunição. Então, vergonha, é a apatia, a falta de energia, então a preguiça, entendeu? É a procrastinação, tá? É a culpa é altamente destrutiva. Aí vem o medo, não, porque eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo, né? Aí vem a inveja, vem o ciúme, vem a depressão, a ansiedade, o orgulho, né? Então, entender, olhar para você, identificar exatamente o que é que te puxa para baixo, é um primeiro passo, porque se você conseguir identificar, poxa, esses pensamentos todo dia aparecem na minha cabeça, todo dia, todo dia eu estou me botando, todo dia eu estou me puxando para baixo, né? Ou seja, por que é que eu estou fazendo? Por que é que eu faço isso? Eu estou me sentindo bem com o que eu estou fazendo, né? Então, a primeira coisa é você perceber se você está se sentindo bem, porque se você não está se sentindo bem, né, com a sua vida atual, você está no lugar errado, tá? Você está no lugar errado, você está na vibração errada, você está na frequência errada, você está na sintonia errada. Então, perceber que você não está bem é uma coisa que pode ser vista por um aspecto positivo. Pode lhe trazer a motivação de ir para um outro lugar, tá? Daqui a pouco eu vou dar mais um spoiler do que vai acontecer. O spoiler, ontem, tem uma pessoa que perguntou, o spoiler é uma antecipação do que vai acontecer na imersão quântica na floresta, que é exatamente, nós vamos estar trazendo essa possibilidade de você resgatar a sua energia original, tá? Porque nós nascemos puros, nós nascemos inocentes, né? Mas à medida que nós vamos crescendo, com tantas negatividades nos cercando, né? Nós vamos exatamente puxando o nosso próprio tapete, né? Nós vamos ali nos sabotando, nós vamos ficando rígidos, perdendo a flexibilidade, perdendo a leveza, né? Então, a ideia é que você possa se reconectar a essa leveza, né? Ou seja, essa perspectiva de confiar na vida, de aceitar a vida como ela é e parar de reclamar, tá? Então, identificar o estado que você está agora, né? Se você está se sentindo bem ou não, ele é fundamental, porque se você percebe que você não está se sentindo bem e você faz a pergunta: o que é que me faria sentir bem? O que é que me faria? O que é que eu quero de fato para que eu possa me sentir bem? No momento que você faz, no momento que você faz essa pergunta, né, você pode ir para um outro lugar, né? Porque no momento que você diz assim, o que é que eu preciso estar vivendo agora para me sentir bem? Então, pense nisso agora. O que é que você gostaria de estar vivendo agora para se sentir bem? Então, no momento que você estiver nesse novo lugar, né, algo já mudou em você. Você já saiu de um ponto de negatividade. E aí você pode ir escalando, você pode ir escalando. Isso requer a coragem de olhar para suas próprias sombras, né? Então você está ali acostumado a ficar na negatividade, aí você percebe, olha, isso aqui me faz mal, isso aqui me adoece, isso aqui me entristece. Pensar sobre isso me dá raiva. Tá, então, se você não quer sentir raiva, o que é que você quer, né? O que é que você quer de fato? Então aí é quando você começa a fazer a migração, né? Porque se você está muito tempo na negatividade, a sua vibração fica muito baixa, tá? É como se você tivesse ali numa rádio AM e de repente você quer ir para uma rádio FM. A diferença de frequência é muito grande. A rádio AM trabalha com kilohertz, que é na frequência de 1000 hertz, né? E a frequência da rádio FM é 1 milhão, é megahertz, é 1 milhão de hertz. Então, veja a qualidade de som de uma rádio AM
e veja a qualidade de som de uma rádio FM. Não dá para pular de uma para outra, assim, de uma hora para outra, entendeu? Então, é como se você tivesse numa faixa de frequência baixa, né? Se você está numa faixa de frequência baixa, você vai ficar ouvindo aquelas rádios ali. Você vai ouvir, vai estar acessando esses conteúdos, né? E a lei da atração vai estar operando na sua vida, porque sua vibração predominante é aquela, a tendência é que você se conecte às pessoas que estão nesse campo vibracional, às pessoas que pensam dessa forma, né? As pessoas que falam, entendeu? Então você precisa perceber se esse lugar que você está é um lugar confortável. Você está se sentindo bem? Você está se sentindo bem? Você está saudável? Né? Você está feliz? Você é uma pessoa próspera? E aí, gente, a palavra prosperidade não é só ter dinheiro, tá? Não é só ter dinheiro. Ontem, na live com o Ben Israel, a gente falava sobre isso. Tem pessoas que ganham fortunas e poucos anos depois elas estão pobres. O Ben falava sobre o tamanho da cabeça da pessoa. Então, a riqueza, ela é proporcional ao tamanho da sua cabeça. Não é o tamanho da cabeça, digamos assim, de quantos centímetros tem com a largura. É o tamanho, o que você expandiu a sua mente, tá? Então, a medida da sua riqueza interior é quanto você expandiu, você contraiu a sua mente. Então, a pessoa de mente pobre, escassa, mesmo que ela ganhe na loteria ou receba uma grande herança, a mente dela não acompanha aquilo, né? Ela não tem clareza do que é ser uma pessoa rica. Ela acha que para ser uma pessoa rica é viver esbanjando, é viver ostentando, é viver dando satisfações às pessoas, né? Ou seja, ela é rica para dar uma satisfação a alguém, né? Então ela não é voltada para a sua própria riqueza interior, de evoluir, de fazer essa riqueza, ou seja, de prosperar, porque a prosperidade é evolução. A prosperidade é evolução. Prosperidade, ela traz felicidade, entendeu? Então, se você está querendo enriquecer para provar algo a alguém, né? Para ostentar, para se sentir superior às outras pessoas, então eu sinto muito, mas isso não é riqueza, isso é ignorância. Isso não vai fazer de você uma pessoa rica, vai fazer você ficar uma pessoa rica no nível financeiro, mas isso é muito pouco na vida, né? Só ter riqueza material é muito pouco para o ser humano, tá? Nós queremos muito mais, né? O ser humano ele está em busca de realização, ele está em busca de expansão, né, das suas fronteiras, né? Então, o ser humano busca a felicidade, o ser humano busca estar vibrando em frequências mais altas, busca sabedoria, né? E o que é sabedoria? A sabedoria é exatamente quando eu consigo aprender com as minhas experiências, tá? Então, eu vou trazer para vocês 2 caminhos aqui para que a gente possa se conectar a essa questão da motivação, tá? Então, um dos caminhos é o caminho do budismo, né? É o caminho do budismo. Então, o budismo é uma ciência da mente. Eu recomendo a todas as pessoas, independente da religião que você for, vai dar uma estudada nas 4 nobres verdades, vai dar uma estudada no nobre caminho óctuplo, para você entender que o Buda, Sakyamuni, um ser desperto que era um príncipe, né, um homem filho de um rei, né, muito rico, e que optou por um caminho espiritual, né? E ele vai exatamente depois de passar muito tempo, depois de ter sofrido muito, né? Depois de ter sofrido muito nas suas jornadas de busca espiritual, em busca da compreensão da verdade interior, né? Ele entra em estado de meditação e é quando ele desperta, né? Então, o Buda Sakyamuni é um indivíduo que despertou, né? Ele despertou e ele disse: olha, é o seguinte, tem um caminho aqui que conecta, que nos liberta do sofrimento. Então, a primeira coisa que ele percebeu, pela sua própria experiência, é que o sofrimento existe, né? E que o sofrimento, né, ele tem como base, né? Então, a primeira nova verdade é o sofrimento existe. Todas as pessoas vivem em sofrimento, todas as pessoas. Ele chamou de dukkha. Dukkha é um estado oscilante da mente que, quando você está bem, você arruma alguma coisa para não ficar bem. Daqui a pouco você está desgostoso.
perceba, quando você está muito bem, de repente, você é como se criasse dentro de você alguma programação que tira você daquele estado. Você vai para algum lugar de desconforto. Ele vai falar da impermanência, né? Da impermanência, ou seja, tudo é transitório e impermanente. Então ele disse, a nossa mente fica assim, saltando para lá e para cá, atrás de problema, né? Então, atrás de problema. Então, a nossa tendência é viver nesse estado chamado de dukkha, né? Que é um estado de confusão. Então, você fica ali saltando, buscando problema, né? Buscando alguma coisa que gere desconfiança, alguma coisa que gere desconforto, né? Então, você quando está aí nesse estado de dukkha, né? O sofrimento ele vai acontecer, né? E aí, esse nível de sofrimento é que pode levar você a viver doente. Muitas pessoas vivem cronicamente doentes. Muitas pessoas também estão com muitas doenças autoimunes, que é o corpo atacando o próprio corpo, então o corpo não reconhece mais você. É outra coisa muito louca isso, no meu entendimento, né? E aí, ele diz, o sofrimento existe. E o sofrimento, e qual é a raiz do sofrimento? Ele diz, a raiz do sofrimento é o apego e a ignorância. Você se apega àquilo que é passageiro, então você não consegue prosperar, você fica apegado à pessoa exatamente dentro da caixa, você fica ali naquela forma de pensar, naquela forma de se comportar, vendo, fazendo todos os dias as mesmas coisas sempre, e aí você simplesmente não consegue, né, não consegue a motivação para esse renascimento, para esse florescimento, porque simplesmente você é o obstáculo. Você está apegado, né? Não larga o osso da negatividade, né? Não para de ver coisa negativa, fica ali dentro desses grupos de WhatsApp, ouvindo fake news, entendeu? E falando de coisas negativas, entendeu? Então, aí onde você vai perceber o quanto nós, né, somos muitas vezes, né, os nossos maiores algozes, né? Nossos maiores algozes. Então, dentro dessa perspectiva, ele diz, e a ignorância? Então, o que é a ignorância que o Buda fala? Você está ignorando as leis essenciais da vida. Você está ignorando a lei de causa e efeito. Você está ignorando a lei da atração, entendeu? Então, você vibra numa frequência que atrai uma outra coisa, né? Você pensa uma coisa, mas a sua ação não é coerente com o que você pensa, entendeu? Então, você vive... Bom dia, Cleon. Você vive assim, ó, ou seja, com faixas, com interferências dentro de você. Você pensa uma coisa, mas age de outro jeito. Você tem um pensamento positivo, mas o seu sentimento não acompanha. Você não acredita em você. Entendeu? Então, e aí você começa a agir. Né? Uma das ignorâncias maiores que nós temos na nossa sociedade é a exclusão. Né? Nós somos um país de exclusão. Né? Historicamente, nós temos uma história de exclusão. Tá? E aí, quantas pessoas ainda vivem dentro delas com essa cultura da exclusão? Entendeu? E aí, quando você exclui, você está distanciando-se do amor, né? E aí, se você se distancia do amor, eu sinto muito, mas esse caminho ele não vai dar certo. Né? O caminho da exclusão é um caminho de negatividade, é um caminho que atrai mais exclusão, né? Atrai mais sofrimento, tá? Então, aí a gente pode dar um salto para as ordens do amor, Bert Hellinger, ou seja, existem ordens, existe um padrão de ordens no universo, né, que são exatamente as leis que regem a vida, as leis que regem o comportamento. Então, toda vez que você está com pensamento, com atitude, com comportamento de exclusão, você está negando as leis, você está ignorando as leis. Eu sinto muito que você vai adoecer, isso vai dar problema. Isso vai dar problema, né? Então, é isso que o Buda trouxe, né? A questão da ignorância. Você ignora que você planta todo pensamento seu, todo sentimento seu, toda ação sua é uma semente plantada no jardim da sua vida. E você vai ter que colher isso, tá? A colheita é obrigatória, né? Porque é assim que nós evoluímos. Eu só posso evoluir se eu aprender, né? Se eu aprender com
as minhas próprias experiências, né? Eu ainda estou desenvolvendo as quatro verdades. A primeira é: o sofrimento existe. A segunda é: a causa do sofrimento é o apego e a ignorância, tá? A terceira nobre verdade, o sofrimento pode cessar. Olha que coisa maravilhosa. O Buda disse: não, tem um caminho aí, tem um caminho que o sofrimento pode cessar. E aí, a quarta nobre verdade, ele vai dizer: você não gosta de fórmula? Você não gosta de fórmula? Então o Buda tem uma fórmula, tem um software. Ele desenhou um software da mente. Ele desenhou um software para que você resgate essa motivação. Ele criou um software para você poder renascer. Ele desenvolveu um software para você poder florescer. Agora, você não vai encontrar isso na farmácia, não, viu? Você não vai encontrar uma pílula com as quatro com o nobre, é o chamado nobre caminho óctuplo, ou o caminho nobre dos 8 passos, tá? Então, você vai precisar investir em você. O Buda disse: olha, o caminho é olhar para dentro. Tá? Então, para você superar o sofrimento, pode ser superado, sim. Agora você tem que fazer aí uma alquimia interna, né? E aí ele vai dizer assim, ó, você precisa ter um entendimento correto das coisas. Então, esse é o caminho dos 8 passos, viu, gente? Primeiro é você procurar ter uma compreensão, um entendimento correto das coisas. E o entendimento correto das coisas requer investimento em você, requer autoconhecimento, requer também estudar, conhecer a história do seu país, a história do mundo, conhecer a evolução do conhecimento, ou seja, requer estudar. A gente falava ontem na live com o Ben, requer educação, não é quantidade de conhecimento, é transformar o conhecimento em algo útil para você, tá? É transformar em algo útil para você, tá? Então, aí ele diz: o entendimento correto e sobre a perspectiva correta. Você precisa ter uma perspectiva de vida. Você quer chegar aonde? Você quer ficar se sentindo mal na sua vida? Ou a sua perspectiva de vida é se sentir bem? Você quer fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro? Ou você quer ganhar dinheiro vivendo o propósito da sua vida? Sendo apaixonado por aquilo que você faz, tá? Então você precisa buscar uma perspectiva, uma orientação para a sua vida. Porque se você está disposto a fazer qualquer coisa, né, isso você está se aproximando da base instintiva, né, que os animais trabalham nesse campo do instinto. Entendeu? Então nós estamos, na verdade, nós podemos ir muito mais além, tá? A resolução correta, a fala. Então a fala é um dos pontos que mais promovem karma e sofrimento, é a fala. A fala correta. Cuidado com sua língua. Cuidado com o que você fala, tá? Cuidado com fofoca, cuidado com intriga, entendeu? Então, cuidado com o que você está expressando através da fala, porque você pode estar se aprisionando, você pode estar destruindo os seus relacionamentos. E toda vez que você fala, né, e você fere através da sua fala, você está ferindo a você também, tá? Então, veja que o caminho, né, é um caminho que requer um movimento interior. Você precisa também melhorar a qualidade do que você fala. Não é falar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então, antes de falar, respira para ver se aquela sua fala não vai promover sofrimento para alguém e para você, né? Não, essas 4 nobres verdades ainda não é do Dom Miguel Ruiz, Laís. Esse aqui é do Buda, tá? A fala correta, a ação. Então, é exatamente você ter uma ação correta. Então, a ação correta no mundo é aquela que não promove sofrimento, é aquela que promove amor, é aquela que promove cooperação, né? É aquela que envolve gratidão, é aquela que envolve reconhecimento, que envolve gentileza, que envolve generosidade, que envolve bondade, percebe? Então, ele traçou um caminho, mas é um caminho que requer transformação, né? Requer determinação. E aí você precisa um modo de vida correto, você precisa ter um modo de vida correto.
que é exatamente o cuidado com você, né? A prática de uma sexualidade saudável, inclusive é trazido isso no budismo, ou seja, a sexualidade precisa ser uma coisa sagrada, gente. O sexo precisa ser feito com amor, tá? Cuidado com isso. A gente vive na época da banalização. Então, o sexo com amor é uma coisa que leva você para um estado transcendente de evolução. O sexo sem amor é um estado primal, é exatamente o estado meramente animal, tá? Então, é muito importante também o exercício da sexualidade saudável. O ano passado eu organizei o Congresso de Sexualidade e Relacionamento, então a quantidade de pessoas que sofrem, né? Então, a educação de homem e mulher, eu costumo dizer, nós estamos sendo educados para não dar certo. É muito preconceito, é muito tabu, é muito medo, não se fala de nada. Eu fiz uma caixinha de perguntas sobre sexualidade, 91% das pessoas nunca falaram com seus pais sobre sexualidade, nem com seus professores. E estão muito sofrendo. O nível de abuso sexual é altíssimo entre homens e mulheres. Então, mostra que, né, nós estamos numa sociedade doente, né, e que as coisas essenciais as pessoas não falam, né? Elas não falam, entendeu? Mara, não tem nenhum problema de você ser gay, querida. Nenhum. Você, quem é que tem? Aí eu pergunto, aí se a gente botasse Jesus, se você estivesse perguntando isso ao mestre Jesus, o que é que ele ia dizer para você? Né? Jesus ali, quando estava lá Maria Madalena, né? Que era considerada uma mulher adúltera, e as pessoas iam apedrejá-la, ele disse, ei, quem tiver aí, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, a lei de Jesus era o amor, gente. É uma das coisas mais bárbaras que eu vejo dentro do cristianismo, são os cristãos que atacam os homossexuais, que matam os homossexuais, que são agressivos com as pessoas que têm uma escolha sexual diferente delas. Não estamos aqui para julgar a sexualidade de ninguém. O que importa, Mara, é o amor. Ame, né? Ame, tá? Ame. Qualquer maneira de amor vale a pena. O ódio é que não faz sentido. O ódio é que adoece. A exclusão é que adoece. No Congresso Constelar, que eu organizei em parceria com o Bert Helling, um pouquinho antes dele falecer, e com a esposa dele, a Sofia Helling, o Bert Helling mandou para mim uma constelação que ele fez, que era onde eram 2 homens homossexuais, e ele estava constelando aqueles homens, que era um casal, né? Era um casal. E ele mostra na constelação que aquele casal, aqueles homens, eles estavam energeticamente conectados a mulheres homossexuais que foram mortas em gerações passadas. Então, quando você exclui um homossexual, você está exatamente pedindo para gerações passadas trazer essa realidade de volta, porque não é você, ninguém tem direito de estar julgando a sexualidade de ninguém, minha gente. Quando eu era criança, lá no sertão de Pernambuco, né, eu tinha uma pessoa da nossa família, muito simples, né, o Clóvis, né, e ele era homossexual. Ele era muito afeminado. Eu era uma criança, eu não entendia muito bem aquilo, eu não tinha capacidade de julgar, mas eu via como ele se sentia humilhado, não sabe? Ele se sentia deslocado, né? Ele se sentia completamente deslocado numa família muito preconceituosa, a família da minha mãe. E eu percebia isso, né? Eu percebia que ele era um ser excluído. E eu aprendi muito com minha avó, porque minha avó era aquela figura da inclusão. Então, quando o Clóvis estava na casa da minha avó, ele se sentia respeitado, se sentia valorizado. Minha avó adotou também, a família da minha mãe era muito preconceituosa em relação aos negros. Minha avó adotou 2 negras, né? Inclusive uma delas também foi morar conosco, né? A Dudu, né? Que era uma pessoa, era considerava como uma irmã de criação. Então, eu tive um exemplo da minha avó materna, uma pessoa de inclusão. E tem outra coisa, que eu até gravei um Despertar Quântico falando sobre isso, né, que eu tenho como referência na minha avó materna, é que minha avó materna não dava espaço para fofoca na casa dela. Sabe como é a cidade do interior? Tem aquele dia da feira, né? Aí vem o povo da roça, aí enche sua casa, vai almoçar, vai tomar café, e aí daqui a pouco estavam falando mal dos outros.
Eu presenciei minha avó dizendo: "Olha, aqui em casa não. Você quer falar de alguém, mal de alguém, você quer fazer fofoca, tem a praça. Você vai para a praça, vai para a praça. Aqui não é lugar de estar falando mal das pessoas. Eu não quero isso aqui na minha casa, tá?" Então, se nós queremos ter motivação para a vida, nós precisamos parar de excluir esses preconceitos absurdos, seja com os negros, seja com os homossexuais, seja quem é você para estar julgando a escolha sexual das pessoas? Quem é você? Que direito? Quem lhe deu esse direito? Se a natureza, essas pessoas nasceram assim. Eu via lá o Clóvis, né? Eu digo, cara, né? Uma pessoa homossexual numa sociedade tão violenta como essa já é um desafio muito grande. Você vai botar mais peso nas costas dessa pessoa, você vai julgá-la, né? Você vai puni-la, você vai agredi-la. Quem é você para fazer isso? Entendeu? Então, esse campo, né? Esse campo, gente, é altamente destrutivo, o campo da violência, o campo da exclusão, né? E você vê isso dentro da política, líderes políticos pregando esse ódio, é uma coisa absurda isso. Por que que a pessoa faz isso? Porque é uma pessoa ignorante. E muitas das pessoas, hoje cientificamente já tem trabalho sobre isso, que são essas pessoas, né, que rejeitam os homossexuais, muitas delas têm padrões homossexuais. Ela está rejeitando algo que está dentro dela. Ela está com ódio dela mesma. Então é o medo, entendeu? Então essas pessoas a gente precisa ter compaixão também. Precisamos resgatar uma sociedade com base no amor. É isso que o mestre ensinou. Entendeu? É isso que o mestre ensinou. Então, o que nós vamos trabalhar nessa perspectiva quântica, nessa imersão quântica na floresta, gente, é esse resgate. Nós não estamos aqui para julgar as escolhas das outras pessoas, nós estamos aqui para aprender a amar, nós estamos aqui a aprender a nos conquistar, né? O processo do florescer, né? O processo do renascer, né? Você não vai encontrar essa motivação dentro de você se você for uma pessoa que vive no campo da exclusão, do ódio. Entendeu? Não tem como, né? Não tem como, porque você vai estar excluindo uma parte sua também, né? Nós somos o feminino e somos o masculino, né? Nós somos 50%, nós herdamos 50% do masculino e 50% do feminino. Então, toda vez que você está negando o feminino ou o masculino, você está negando uma parte sua. Toda vez que você está negando o seu pai ou a sua mãe, você está negando você também. Entenda isso. Então, muitas vezes, a falta de motivação é que você está tendo um comportamento autodestrutivo, né? Todo comportamento de exclusão, entenda, o universo não tolera exclusão, né? Não faz parte da equação. A equação do amor é a equação do universo se baseia no amor, e amor é inclusivo. Se baseia na compaixão, e a compaixão é exclusiva. Né? Se baseia na alegria, e você não tem como você ser uma pessoa alegre, né, quando você está nesse campo da exclusão, né, porque você está no campo do ódio, você está no campo da raiva, você está no campo do distanciamento da sua essência, tá? Então o Buda disse que você precisa ter um modo de vida correto. O modo de vida correto é através do amor. Não é excluindo as pessoas, não é julgando porque a pessoa tem uma religião diferente de você, ou uma escolha política diferente de você, ou uma escolha sexual. Quem é você para estar julgando? Meu Deus do céu. Né? Vamos parar com isso. Né? É exatamente isso que gera o sofrimento. Você está plantando no seu jardim semente podre. Né? Semente podre vai levar isso para as futuras gerações, essa podridão também, esse adoecimento. Tá? E aí ele fala do esforço correto e a concentração correta, né? E na concentração correta, que é o 8º e último passo, ele fala da meditação. Ele diz o caminho para que você se liberte, né? O caminho para que você se liberte. Esse é o livro O Nobre Caminho Óctuplo, que eu ganhei de presente de uma pessoa em Brasília, né? Esse livro da Daniele, em 2018, né? Da Sociedade Vipassana de Meditação em Brasília, né? Então, um livrinho muito, muito legal, que traz exatamente... Eu sou um estudioso das tradições espirituais, sou apaixonado pelo budismo, e recomendo a vocês, estudem as 4 nobres verdades, independente da sua religião. Você vai fortalecer o seu caminho espiritual, né?
como agir com uma pessoa que não tem gratidão, socorro. Veja bem, é o seguinte, é muito importante a gente entender, né, que nós não somos capazes de mudar a outra pessoa, né. A grande questão é você focar em você. Essa motivação precisa ser sua, tá. Então nós precisamos nos transformar primeiro, nós precisamos florescer primeiro, ou seja, nós precisamos fazer esse dever de casa. A transformação precisa, a conquista precisa acontecer dentro de nós, né? E aí, à medida que a gente se transforma, o mundo vai se transformando com a gente, tá? Então, assim, não adianta a gente querer convencer alguém, eu não posso chegar aqui, baixar um decreto, dizer que vocês vão ter que se comportar de uma forma ou de outra. A partir de amanhã você vai fazer isso, isso, isso. Não funciona. Essa chavezinha, ela precisa ser ativada dentro de você, tá? E aí você tem os 4 compromissos, que é o Dom Miguel Ruiz, que a gente falou ontem, um deles, que é exatamente, nós falamos ontem, sobre faça sempre o melhor que você puder, né? Dê sempre o melhor de si. Então, naquilo que você faz, né? Se você for empregada doméstica, se você for guardador de carro, se você trabalhar em banco, se você for um cientista, se você for um cantor, um pintor, um artista, um engenheiro, um médico, uma enfermeira, não importa, faça, dê o seu melhor sempre, né? Dê sempre o seu melhor, né? Então, essa é uma lei básica, que é exatamente o Ben estava falando, que é exatamente aí, ele estava falando exatamente por que é que os judeus, qual é a estratégia dos judeus, eu perguntei para ele, por que é que os judeus são tão ricos? Porque eles fazem sempre o melhor. Apesar de ser 0,2% da população, mas 11% das pessoas mais ricas do mundo são judeus. 24% das pessoas que ganharam o prêmio Nobel em praticamente todas as áreas do conhecimento são judeus. Então, eles investem, quando eles vão fazer, eles fazem a coisa acontecer, entendeu? Então, eles vão lá e fazem a diferença. Então, isso é a base da riqueza, faça o seu melhor, pelo amor de Deus, né? Invista em você, tá? Então, gente, eu vou ler para você aqui uma passagem do spoiler, né? Eu vou ler mais uma vez uma passagem do roteiro que eu estou construindo para a imersão quântica na floresta. Então, se você está querendo terminar esse ano com um nível de motivação elevada, aproveite e invista. Nós temos poucas vagas, as vagas já estão se esgotando, viu? Eu abri só 40 vagas para essa imersão quântica na floresta, são quase 2 anos depois eu estou voltando a fazer eventos ao vivo, né? São 3 dias, sexta, sábado e domingo, um mergulho, nós vamos estar debaixo de um pé de cajueiro. Aí teve uma pessoa ontem que perguntou, sim, se chover? Não, nós temos 2 espaços fechados no local, tá? Eu aqui optei em fazer o evento debaixo de um cajueiro, mas se chover, tem lugar para a gente ficar. O pessoal da minha equipe, o pessoal está preocupado, e se chover, como é que vai ser? Não, a gente tem 2 lugares cobertos lá para o evento continuar, não se preocupe com a chuva, né? A chuva, ela vem, né? Tá? Santa Catarina é um estado que eu adoro, né? Quem sabe a gente faça esse evento lá em outro momento, mas agora não vai ser possível. Então, o evento, gente, nós vamos passar 3 dias debaixo de um frondoso cajueiro, tá? As pessoas vão poder... Tem cadeira, mas se quiser deitar na grama, sentar na grama. Nós vamos fazer caminhadas na floresta, nós vamos estar num ambiente altamente enriquecido, nós vamos comer alimentos que curam, né? Nós vamos comer alimentos alimentos orgânicos. Então, a própria alimentação, ela vai ser uma experiência alimentar. Você vai saber o que está comendo, você vai saber os nutrientes das comidas. Nós contratamos um dos melhores restaurantes veganos aqui de Recife, que fazem comidas assim absurdamente deliciosas, né? E criativas, né? Eu fui lá experimentar 4 pratos e sair de lá com água na boca, assim, realmente espetacular. Então a gente vai criar uma experiência de conexão alimentar também, né? Agora também podemos dançar na chuva, né, Denise? Gostei. Você pode dançar na chuva, né? Então, quando criança, tomava muito banho de chuva, muito banho de chuva. Vai ser em Recife, 26, 27 e 28. Quem tiver interesse, diz aí, coloca eu quero. Hoje, às 15 horas, às 15h30, eu estarei fazendo
uma sala, eu vou abrir uma sala do Zoom. Quem tiver interesse em participar dessa sala para tirar todas as dúvidas comigo sobre o evento, por favor, coloque aí, eu quero, né? Eu quero que nós vamos mandar o link do Zoom. Quando terminar essa aula, eu vou criar o link do Zoom. Será em novembro, viu, Elma? 26, 27, 28 de novembro. Então, eu estou resgatando, né? Vai ser um trabalho profundo de cura. Nós vamos fazer um trabalho de resgate energético, né? Um resgate energético, e vamos mostrar como você pode mudar o seu eixo vibracional, tá? Então, as pessoas que estiverem interessadas, né? Nós temos poucas vagas, como eu falei, coloca aí, eu quero, tá? Manda também esse eu quero, quem está no Instagram, no privado, por favor, tá, Naís? Manda no privado, quem está aqui no YouTube e no Facebook, coloca o eu quero aqui coloca aqui no telefone que a Laís está mandando, né? Tá? Então, vocês colocam, viu, Andréia? Por favor, me manda esse eu quero também lá no privado, porque quando eu tirar no direct, porque quando eu tirar, quando eu for publicar, nós perdemos essa informação, tá? Então, se você está querendo viver uma vivência profunda, de cura profunda, de reorientação energética, todas essas informações sobre o valor nós vamos dar, você vai receber um link onde tem todas as informações e você vai poder tirar todas as dúvidas. Toda a parte de translado vai ser por nossa conta, a gente vai pegar as pessoas no aeroporto, vai levar para um hotel que fica a 10 quilômetros do local. Durante o evento, nós vamos levar as pessoas e trazer do hotel. Então, vão ter muitas coisas acontecendo. Você vai fazer trabalho de cura, vão ter 2 oficinas envolvendo cura através da argila, e nós vamos fazer trilhas dentro da mata para que a gente possa respirar os óleos essenciais da floresta e a gente entrar exatamente num ambiente de cura, tá? Então, nesse meu livro aqui, ó, tem um capítulo só sobre a medicina da floresta. Então, o que eu vou ensinar lá nesse evento é exatamente o conhecimento científico que vem sendo divulgado no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Eu sou um dos pioneiros aqui no Brasil nessa área, venho divulgando já há algum tempo. Escrevi um capítulo do meu livro sobre a medicina da floresta e agora nós vamos praticar, nós vamos estar nesse ambiente de cura, né? E vai ser um ambiente onde nós vamos trabalhar também toda a limpeza energética do sofrimento causado aí pela essa pandemia e pelo que você já viveu até hoje, né? É um resgate energético, uma reorientação da sua vibração, né? Então, preste atenção. Eu vou ler aqui um spoiler, né, do que nós vamos trabalhar, tá? Eu vou ler aqui um spoiler do que nós vamos trabalhar. Então, nós temos aqui, ó. Eu sei como eu quero me sentir. Você sabe como você quer se sentir? Isso é uma questão fundamental, você saber como você quer se sentir, né? Porque se você está num lugar ali onde o sofrimento impera, você precisa sair desse lugar. Você precisa deixar claro como é que você quer se sentir, tá? Então, às vezes, ao se encontrar em meio a uma situação desconfortável, você luta para descobrir algum aspecto positivo no problema. Algumas coisas são intoleráveis, certas coisas são tão complicadas e tão ruins que lhe parece impossível achar alguma coisa boa nelas. Prestem bem atenção, né? Foquem, mantenham o foco. Mas isso é porque você quer dar um salto grande demais do horror da situação na qual está focado para a solução que deseja. Em outras palavras, se você deseja achar uma solução que conserte o problema, mas está em posição tal que nenhuma ação lhe parece apropriada, lembre que, apesar de talvez não existir nenhuma possibilidade positiva de ação nesse momento, e apesar de não saber qual ação tomar, ou como poderia se sentir melhor, você sabe sempre, em todas as circunstâncias, como quer se sentir. Gente, preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. Você, diante de um problema, diante de uma situação da sua vida, de uma doença, seja lá do que for, você pode não saber ainda o caminho que você deve seguir para superar aquilo, mas você sabe como você quer se sentir, não sabe? Como é que você quer se sentir? Então, é aí que você faz a migração, né? É aí que você faz a migração, porque se você ficar ali naquele lugar da reclamação, naquele lugar da penúria, né, da vitimização,
né, você não consegue migrar. Você vai continuar atraindo aquilo que você está reclamando. Você vai continuar atraindo aquilo que você está sofrendo, você vai continuar atraindo aquilo que você está se vitimizando. Então, naquele momento que você identifica o padrão da negatividade em você, você tem que exatamente dizer: como é que eu quero me sentir? O que é que eu devo que situação me faz se sentir bem? Então, nesse momento, você está exatamente convidando o seu corpo-mente para um outro estado, entendeu? Aí você pode, nesse estado, adquirir a motivação, porque você, quando sai desse estado, você vai exatamente mudar a sua vibração. Quando você está ali na negatividade, né? Você está ali Oi, Patrícia, bom dia. Quando você está ali naquele lugar de negatividade, você está num lugar de baixa vibração, de baixa frequência. Quando você deixa claro como você quer se sentir, você vai para um outro lugar. Você vai ali para um outro lugar, tá? Então, é uma situação parecida com alguém dizer: acabei de saltar de um avião e estou sem paraquedas. O que é que eu devo fazer? Existem situações onde, devido a circunstâncias específicas, não existe ação ou pensamento que, naquele instante, faça diferença no resultado que se aproxima velozmente. E do mesmo modo que, às vezes, você não encontra nenhuma ação que conserte as coisas, também não existe nenhum pensamento que as faça mudar de imediato. Tá? Porque aí você fica querendo, o Einstein diz, olha, não tem como resolver um problema no mesmo nível de percepção que o criou. Tá? Então você, quando fica pensando dentro do problema, você cada vez mais se envolve com o problema, mais atrai o problema. Tá? Por isso que você pode, em um determinado momento, nem saber o que deve fazer, nem encontra um pensamento que lhe consola. Tudo gera sofrimento, porque você fica ali como se estivesse descascando a ferida, entende? Você fica ali olhando para o problema e querendo sair do problema, mexendo no problema. É como se estivesse mexendo lá no enxame de abelhas. Né? Você fica ali provocando, você fica provocando o sofrimento. Mas se você compreender o poder da mente, a incrível capacidade de alavancagem que os pensamentos agradáveis emitidos de forma consistente fornecem, e começar a escolhê-los deliberadamente, utilizando sentimentos e emoções como guia, você poderá transformar facilmente a sua vida em uma experiência recheada de bons momentos, através do foco no sentimento melhorado. Veja, você pode melhorar a sua vida através do foco do sentimento melhorado, ou seja, como é que você quer se sentir. Como é que você quer se sentir. Aí você vai para um outro polo, né? Você sai do polo negativo, você está se sentindo mal, quando você diz, quando eu quero me sentir, você vai para um outro polo, né? Se você for capaz de achar, nem que seja um mínimo sentimento de alívio em um pensamento deliberadamente escolhido, o seu suave caminhar rumo à solução terá início. Tá? Então, quando você diz, eu quero me sentir bem, e aí você pensa naquilo que você se sente bem, né? Então você vai para um outro lugar, né? O que fazer em determinadas situações pode não lhe parecer muito claro. E pode ser que, às vezes, você não consiga nem mesmo identificar exatamente o que deseja ter. Mas nunca há uma situação em que você seja capaz de identificar, de algum modo, que você seja incapaz, ou seja, não existe nenhuma situação que você seja incapaz de identificar, de algum modo, como você quer se sentir. Então, observe o que é que você está fazendo com a sua vida. Fica ali descascando ferida, né? Fica olhando para o problema, isso não vai dar certo. Fica circundando a negatividade, eu costumo chamar de shopping das maldades. Quando você entra na região do cérebro que está aquela vibração baixa, você fica como se estivesse entrando num shopping de fazer maldades com você mesmo. Você fica ali olhando para problema, olhando para problema, olhando para problema, e sua vida nunca se transforma. E o sofrimento só aumenta. Quando você diz, eu quero, como é que eu vou me sentir bem, né? Aí você migra para um outro lugar. Em outras palavras, você sabe que preferia se sentir alegre em vez de triste, descansado em vez de exausto, revigorado em vez de enfraquecido.
Você sabe que prefere se sentir produtivo em vez de improdutivo. Livre em vez de preso, em crescimento e não estagnado, e assim por diante, entendeu? Está estagnado? Então, você quer, né, você quer sair dessa estagnação? Então, você precisa dizer aquilo que você quer. Precisa se conectar com aquilo que você quer, né? Não existe ação suficiente que contrabalance um pensamento desalinhado. Mas quando você começa a obter controle sobre a forma como se sente, ao deliberadamente escolher a direção dos pensamentos, descobre o poderoso poder de alavancagem deles. Ao se colocar de forma deliberada em posição de obter mais controle do próprio pensamento, você alcança um estado de controle completo da própria experiência de vida. Gente, isso é um spoiler. Eu tô aqui todo dia, estou falando de um spoiler, uma antecipação do que nós vamos trabalhar na imersão. Nós vamos trabalhar exatamente, treinar. Você vai ter um processo de treino para mudar o padrão. Agora, eu resolvi ontem dar de presente às pessoas que vão participar, porque o que acontece? Quando as pessoas saem do curso, elas baixam a vibração de novo. Os sabotadores vêm, elas terminam repetindo os mesmos processos de sofrimento. Tá? Então, o que eu vou fazer, né? Isso é um presente que eu vou dar às pessoas, é que nos próximos 2 meses eu vou fazer 2 mentorias em grupo. Lá, quando terminar o curso, eu vou dizer, ó, a meta de vocês a partir de agora, a orientação é essa, nós vamos praticar lá. Nós vamos resgatar energeticamente a vibração original das pessoas, né? Elas vão poder se conectar a essa criança, a esse embrião, né, que estava no estado de inocência. Então, nós vamos fazer exercícios quânticos para fazer essa viagem, tá? E aí você pode fazer, e aí a questão é manter esse padrão. Então eu vou dar um apoio, resolvi fazer isso, né? Um bônus, um super bônus que eu estou dando aí para as pessoas que vão participar, que já se inscreveram e quem vai se inscrever, é exatamente acompanhar durante 2 meses. Nós vamos ter um grupo fechado no WhatsApp, as pessoas vão poder estar trocando informação, né? E eu vou exatamente ali, né, 20 dias depois, um mês depois do evento, eu vou reunir todo mundo e vou dizer, e aí, minha gente, como é que está essa vibração? Quem está direcionando a sua energia para aquilo que quer? O que é que vocês, onde é que vocês estão nesse momento? E aí, 2 meses depois, a gente faz um novo encontro, né? E vocês vão ter essa oportunidade, tá? Então, gente, é um trabalho para pessoas que estão buscando esse resgate, né? Bom dia, Luísa, pessoas que estão em busca desse resgate, de uma orientação, né? Os eventos ao vivo que eu realizo, normalmente, muitas pessoas, é muito comum as pessoas passarem por processo de cura, mas não sou eu que faço isso, é a pessoa que se cura, né? Eu não curo ninguém, eu costumo dizer isso, ninguém cura ninguém. Agora, eu tenho um conhecimento que leva a pessoa a encontrar o caminho dentro de si. O que eu vou é servir apenas de busca de orientações. Olha, você já tem tudo, eu apenas vou dizer, olha, siga esse caminho aqui, porque esse caminho é o que me faz estar há mais de 30 anos, né, sair da dependência química de medicamentos químicos, né, e ter uma vida voltada, né, para o meu propósito, né, para o meu propósito de vida, uma vida próspera, uma vida que eu estou aprendendo, crescendo sempre e que transforma desafios em oportunidades. Então, vocês vão ter essa oportunidade de estar comigo, né, que é exatamente, eu tenho uma história de superação na minha vida, desde criança, né, e hoje na minha vida adulta, né, com 10 livros escritos, né, eu tenho viajado pelo Brasil e pelo mundo, influenciando pessoas, né, exatamente. Então, e o evento ao vivo, realmente, ele tem, e dentro de uma floresta, nós temos essa condição muito especial. Então, se você quer participar desse evento, eu peço a você que deixe aí, eu quero, né, deixa aí, eu quero, nos comentários, que nós vamos fazer hoje à tarde, às 15h30, eu vou estar abrindo uma sala de Zoom, né, para bater papo com as pessoas. Então, você vai poder conversar comigo sobre o que você está querendo, se você tem alguma dúvida, se precisa de alguma orientação, né? Então, eu vou estar abrindo uma sala do Zoom às 15h30, então, quem tiver interessado, deixa aí, eu quero, né? E aí eu peço, Marcela, por favor, deixe também no privado, deixe também lá no direct, tá? Porque aí a gente já manda o link, eu vou gerar o link da sala, né? Ergos Studio. Quem está aqui no YouTube, por favor, Ergos Studio Pilates, deixa o eu quero, manda
no WhatsApp da Laís aí, que é da nossa equipe, tá? Para que você possa, a gente bater um papo hoje, né? E a gente manda as informações, né? Lembrando que nós vamos estar, né? Doyle, faz isso também, por favor. Coloca lá no privado, eu quero, né? Porque nós vamos mandar para você informações. Nós vamos abrir essa sala hoje às 15h30, a sala do Zoom. Eu vou ver se durante a semana eu abro. É porque eu estou com minhas noites todas ocupadas essa semana. Hoje nós temos também a aula da comunidade quântica, né? Com o Jean e Duarte, onde a gente vai falar à noite. Nós vamos ter uma aula live da comunidade. Vamos falar sobre sobre o sagrado feminino. É a Juliana. Ok, Juliana. Então, Juliana, manda um direct aí para a Laís, né? Se você tiver em algum grupo, manda, se tiver algum grupo de WhatsApp, manda a informação também no grupo, dizendo eu quero, porque aí a gente vai estar exatamente tirando essas dúvidas. Nós vamos ter também, possivelmente, 2 participações especiais aí de 2 grandes profissionais da área de saúde. Ontem entraram contato comigo, a doutora Luciana Palma, né, que é uma médica que fez mentoria comigo, né? Eu ajudei ela a fazer a transição da medicina alopática para a medicina integrativa, então é uma pessoa que tem um trabalho lindo, ela mora em Indaiatuba, em São Paulo, ela deve estar vindo para o evento com o marido, né? Quem entrou em contato comigo também foi a doutora Eveline Carvalho, que fez uma live recentemente comigo, e ela deve também estar presente no evento, 2 profissionais de saúde. Eu estou vendo com a doutora Eveline para ela fazer um trabalho também de quem quiser fazer um trabalho como ela atende à distância, né? Então, eu estou vendo com ela de ter uma condição especial para as pessoas que forem participar do evento, né? Elas poderem fazer uma análise energética, uma varredura energética, para eu saber, e aí eu viria esse diagnóstico para eu saber como as pessoas estão. E depois a gente faz essa análise depois do evento para ver como é que as pessoas estão evoluindo. Fabiana Palma, né? Fabiana Palma, né? Doutora Fabiana, falei com ela ontem, ela está exatamente se preparando, e eu vou fazer uma live com ela lá no dia 10, na comunidade. Então, a doutora Fabiana Palma está bastante interessada em vir, ela está vendo para vir com o marido dela, exatamente. Então, nós vamos ter 2 pessoas aí na área de saúde que vão estar abrilhantando aí o nosso evento, tá? Só pode participar quem fez as inscrições? Não, pode, Clarice. O evento de hoje à tarde no Zoom é para qualquer pessoa que quer se informar sobre a imersão, não é para quem fez a inscrição, que quiser participar, pode participar também, para tirar dúvidas, mas é para qualquer pessoa. Então, se você está querendo saber mais sobre o evento, a imersão quântica na floresta, a cura pela natureza, né, você vai, então, coloca aí, eu quero, que a gente vai mandar o link para você, e hoje às 15h30 eu vou estar abrindo uma sala do Zoom. Eu vou, em outros momentos, eu devo fazer no período da noite também, mas no momento só estou podendo fazer à tarde, porque eu estou com a noite, minhas noites estão ocupadas essa semana praticamente todas, tá bem? Então, gente, desejo um ótimo dia para vocês, né? E às 15h30 nós teremos essa sala do Zoom para tirar dúvidas. Se você sentiu esse chamado de fazer uma profunda transformação, de buscar a motivação para levar a sua vida para um outro nível, então aparece hoje às 15h30, que você vai poder interagir diretamente comigo, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, um ótimo dia para vocês. Maria Helena também está dizendo aqui, eu quero. Ô, Maria Helena, por favor, coloca lá no direct, eu vou pedir para a Laís fazer um print aí, mas coloca lá no direct, no privado, tá? Quem quer participar hoje à tarde, tirar todas as dúvidas, saber o que vai acontecer, a programação. Nanda Santos também está dizendo aqui, eu quero. Então, Nanda, faz o favor de colocar lá no privado, né? Clarice Correia também aqui no Facebook. Então, quem está no Facebook e no YouTube, por favor, manda a Laís, da nossa equipe, colocou o telefone, né? Vocês podem... tem pessoas aqui no Facebook, viu, Laís? A Clarice Correia. Tá? Vocês podem mandar no telefone. Então, será um prazer bater um papo com vocês hoje e será um imenso prazer receber um grupo seleto de pessoas, viu, gente? Então, tá vindo um super time de pessoas muito, né, especiais. Então, a gente vai criar uma grande egrégora e eu vou dar durante 2 meses apoio a essas pessoas para a gente manter
essa vibração elevada, né? Ou seja, a gente começar esse ano que vem aí, que é quando a gente vai sair dessa pandemia, né? Para que a gente possa se preparar para um grande salto quântico da nossa vida e aprender a construir esse salto quântico todos os dias. Todos os dias a gente vai dando pequenos saltos, a gente vai ali, ó, se mantendo motivado para que a gente possa florescer todos os dias. Um beijo na alma, né? Nos vemos hoje às 15h30, quem for participar. Tchau, tchau.